Para tudo, é urgente! O Pedro está relacionado para o jogo de hoje contra o Central Córdoba. Eu gosto desse exagero, né? Não é urgente, não é para separar tudo. Você já sabia que o Pedro estava voltando, você já sabia que ele estava perto de ser relacionado, você já viu isso nos teus grupos de WhatsApp, você já viu isso nos teus noticiários aí online, tudo você já viu que o Pedro está relacionado depois de quase 7 meses. Vamos falar um pouco sobre essa volta, né? Quando a gente fala quase 7 meses, é para não dizer 6 meses, que 6 meses era o tempo de recuperação antigo de uma lesão de ligamento no cruzado anterior, né? Era o tempo antigo, já falei para você, já trouxe o estudo aqui de um grande médico, do ortopedista do Hospital Albert Einstein, né, que é o Hospital dos Bilionários, cara que é doutor especificamente nisso. Eu tenho um vídeo aqui, se você vasculhar aí, você vai achar esse vídeo falando especificamente do fato de que voltar hoje em dia, né, você antecipar a volta de um atleta de alto rendimento é você jogar com a possibilidade de 50% de chance de lesão. E a cada mês que passa, essa possibilidade vai caindo em 50%. Então, se hoje é 50% de uma lesão, né, por causa desse retorno, mês que vem ela é de 25%, aí no outro mês ela cai mais 50%, vai a 12,5%, no outro mês ela vai a 6%, enfim, assim sucessivamente. Eu fiz esse vídeo para você aqui no canal. Tá aqui, se você vai escolher, você vai ver. Mas vamos falar um pouco do entorno disso aí, né? O Flamengo vive uma expectativa de ter o retorno do maior atacante do futebol brasileiro. Mas sim, o maior disparado. O Pedro é o grande matador do futebol brasileiro, é a esperança de um 9 que faça gols não só no Flamengo, mas na Copa do Mundo. O Pedro é o cara que é bom de bola, ele não é só aquele poste que fica dentro da área, ele é forte, ele faz um domínio perfeito, ele tem o pivô, ele tem qualidade técnica, ele mata a bola, ele finaliza com as duas pernas, ele cabeceia. O Pedro é um jogador espetacular e por isso a ansiedade do Felipe Luiz, do Flamengo, minha, sua, de todo torcedor rubro-negro e de todo apaixonado por futebol. Óbvio que quem torce para os outros times fica assim, lá vem o Pedro, porque é um problema. Você vê o Flamengo que ainda tem no ataque um calcanhar de Aquiles, o ataque do Flamengo que não mata jogo é um problema ainda, então você vê a volta do Pedro pro Flamengo é uma solução, pro anti-flamenguista é um problema, por isso essa ansiedade do retorno e etc. Como essa ansiedade gera expectativa, gera tensão, acho que o Felipe Luiz escolheu o jogo contra o Central Córdoba hoje pela Libertadores no Maracanã, porque é um jogo onde dificilmente o Pedro vai entrar, é um jogo onde o Flamengo é amplamente favorito, não adianta você tentar me dizer aqui que não. O Central Córdoba, para quem não sabe, é sexto colocado do Grupo A do Campeonato Argentino. Quando a gente fala nisso, eu quero te dizer que o Campeonato Argentino tem 30 times, eles são divididos em 2 grupos de 15. O Central Córdoba está em sexto no grupo dele ali, ou seja, ele está entre os 12 do Campeonato Argentino, se a gente pegar os 6 primeiros de cada grupo. Bicho, é muito óbvio o ululante que o Flamengo, que a gente está falando aqui, que tem que brigar para ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, é óbvio que em casa, no Maracanã, ele é muito favorito em cima do Central Córdoba. Aí acho que o Felipe Luiz traz mais o Pedro para reconectar-se com o jogo, né? Para ele estar dentro do campo, para ele estar no aquecimento, para ele trocar uma bolinha ali, para ele rever a nação rubro-negra, né? Ele tem ido aos jogos, etc. De vez em quando entra para uma premiação, mas agora de fato de uniforme, pronto para jogar, né? Acho que é mais uma coisa teatral, mais uma coisa de estímulo para o atleta que já está ali há quase 7 meses de recuperação. Acho que é mais para você falar assim, viu? Já estamos voltando, mas não é, na minha cabeça, para fazer de fato o Pedro entrar em campo e jogar que seja 5 minutos. Acho arriscado, acho perigoso, já falei várias vezes, já gravei vídeo, já repeti vídeo. Hoje, como é a volta dele, a gente brincou aí com esse plantão urgente, né? Eu precisava vir falar de novo. É um risco que não precisa correr. Se o Flamengo não tiver condição de vencer o Central Córdoba no Maracanã sem o Pedro, a gente precisa repensar a temporada. A gente precisa repensar a temporada. Eu preciso que você que está aí do outro lado compreenda exatamente o que eu estou falando. Se o Flamengo depender do Pedro para vencer o Central Córdoba em casa, na fase de grupo da Libertadores, se eu depender do Pedro, sem o Pedro eu não consigo vencer o Central Córdoba. Aí, irmão, a gente começa a repensar o nosso foco na temporada. Aí a gente começa a pensar em ficar entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro. A gente começa a pensar em classificar mesmo que em segundo na Libertadores. Porra, não é isso, né, amigo? A gente é o melhor elenco do futebol brasileiro, a gente é o melhor time do futebol brasileiro, e sim, o Pedro é acima de todos, e ele precisa entrar em campo o mais rápido possível, desde que
desde que o Pedro não seja alçado ao risco de uma lesão. Se o Pedro for alçado ao risco de uma lesão, o Flamengo tem que se virar sem ele. Se o Pedro puder entrar com 100% de segurança, óbvio, gente, que lesão acontece até para jogador que não tá voltando de recuperação, tá? Só para ficar claro. Tô falando uma lesão que você sabe que pode acontecer. Uma lesão de má formação ainda dessa recuperação dessa lesão. Essa eu não posso correr risco. Ah, Felipe, ele entrou em campo, teve outra lesão que, porra, não tem nada a ver com essa. Beleza, aí não tem nada a ver. Ah, o cara entrou em campo, caiu no chão, quebrou a mão. Porra, aí não tem nada a ver, né? Tô falando especificamente uma lesão que tem a ver com essa. A gente não pode correr esse risco, porque, de novo, eu repito, insisto, fazendo quase como o Cortella, o professor, né? Eu repito, eu insisto, se o Flamengo precisar do Pedro, depender do Pedro para vencer o Central Córdoba, a temporada vai ser bem ruim pra gente. Acabei de fazer um vídeo falando sobre o Super Mundial de Clubes, que ontem eu assisti 2 jogões da Champions League, falando que, puta, vai ser praticamente impossível ganhar esse torneio. Cara, se eu não conseguir ganhar do Central Córdoba sem o Pedro, é melhor nem ir pro Super Mundial, velho. Melhor nem ir pro Super Mundial. Ah, isso é arrogância, Felipe. Essa soberba de vocês. Não, gente, isso é análise de futebol, caraca. Isso é olhar para os 2 elencos e falar, porra, somos muito melhores. Agora, voltando pro Pedro. É legal a ideia dele se reconectar com o grupo, é legal ele bater uma bolinha ali no aquecimento, com a galera gritando Pedro, é legal ele ficar no banco de reserva, mas que seja teatral, que não tenha nenhum risco dele entrar nem 5 minutos. Ai, o jogo tá ganho, o Flamengo tá vencendo 3-0, vou botar o Pedro em campo. Irmão, o Pedro entrou em campo, é sinal de correr riscos. Entrou em campo 1 minuto ou 90, é correr risco. Dessa lesão ainda não tá 100% recuperada. Felipe, você não confia nos médicos do Flamengo? Cara, eu não confio nos meus médicos, que eu converso todo dia. Quando eu vou ao médico, eu já não confio. Fico sempre assim, Então, assim, eu pesquisei em milhões de lugares e te convido a pesquisar. E não acreditar na opinião do Felipe, não acreditar na opinião... Pesquisa, bicho. Bota aí no... Porra, tem o ChatGPT na tua frente aí. Bota pro ChatGPT qual é o tempo de recuperação de uma lesão para um atleta de alta intensidade. Bota aí, velho. Bota agora aí. Não precisa pesquisar que nem eu fui atrás de estudos médicos, não. Vai no ChatGPT e pergunta o tempo de lesão da recuperação do Pedro. Ah, se ele voltar antes, o que pode acontecer? Bota você aí, irmão. Pesquisa, irmã. Vai, para de ser preguiçosa. A internet tá na tua cara. A internet não é só pra tu ficar vendo orgia e putaria, não, velho. Internet é pra tu ver também coisas, dar uma estudada de vez em quando. E pra ver o canal do Felipe Fontoura e dar o like nesse vídeo também. Serve bastante a internet. Mas aí, dá uma estudada que você vai ver. Eu me preocupo, eu tô insistindo, eu tô falando várias vezes, você vai me chamar de chato, você vai dizer que eu tô aqui agorando, fala o que você quiser. Eu fico preocupado, mas amo ver o Pedro de volta. Então, meu coração está dividido. De um lado, como diz a música, de um outro lado da cidade tem alguém que meu coração está dividido. É isso, hoje eu estou assim. De um lado diz que eu quero ver o Pedro em campo, mas do outro eu sei que é irracional a volta do Pedro com 6 meses. Quando a gente fala quase 7 meses, é para não lembrar que tem só 6 meses de recuperação, ok? É muito pouco. Ah, mas ele treinou de manhã, de tarde e de noite. Não tem nada a ver, velho. É o tempo que leva pro tecido se recompor, pro órgão se regenerar ali, velho, para tudo funcionar de novo. Ah, mas ele treinou 4... Não tem nada a ver. A gente tá falando de tempo de recuperação de uma pós-cirurgia. Mas que é bom ver o Pedroca lá, pelo menos pisando em campo, batendo uma bolinha, aquecimento, finalizando uma bola para gol ali, velho, sem ninguém chegando nele, só no aquecimento. É legal ver o Pedroca de volta, porque é um sinal que pelo menos daqui a 2, 3 meses lá no Super Mundial, ele vai estar 100%. Aí sim, eu acredito que ele vai chegar lá voando. O que você acha? Escreve aqui embaixo e vamos trocar uma ideia, porque o canal do Felipe Fontoura é feito por mim e por você. É na sua mensagem aqui embaixo que eu vejo que tipo de conteúdo você gosta, o que eu tô falando de merda, o que eu não tô falando de merda. É com a sua opinião, é com a sua participação que esse canal, ó, tá voando, amigo. Tá voando, amigo. Aproveita para ver o vídeo que eu falei aqui do Arsenal, do jogaço do Arsenal ontem e também da vitória, da excelente vitória da Inter de Milão. Aproveita para ver aqui também, pra gente falar de outras coisas, não somente de Flamengo, perfeito? Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.